Olá, minha gente, boa noite para todos aqueles que me acompanham nesse preciso momento. E quem não me conhece ou nunca ouviu falar de mim, me chamo Moisés Antônio, sou poeta e escritor angolano residente no Brasil, já há 5 anos na cidade de Curitiba, Paraná. Hoje eu venho trazer para vocês, todos que me assistem nesse preciso momento, um tema inédito. Um tema que eu posso mais ou menos dizer que vocês nunca ouviram falar. Talvez já tenham ouvido por aí, de vários lugares, sobre a poesia angolana, ou talvez tenham lido algumas coisas relacionadas à poesia angolana, né? Mas nunca tinham sabido, né, de alguma forma, de onde surgiu ou como surgiu a poesia angolana. Se nós acompanharmos um pouquinho da história africana, vimos que as nossas ancestralidades, para se comunicar com as gerações mais novas, né, estavam sempre baseados em contos, fábulas, né, oralidade, né, coisas relacionadas à oralidade para transmitir conhecimentos ou lições de moral para estas gerações mais novas. E como surgiu então a literatura angolana, ou seja, literatura poética angolana? Eu farei uma breve narração, né, partindo dos meus conhecimentos, e não só também das mais buscas que eu fui fazendo relacionado ao tema, né, qual foi o surgimento ou como foi o surgimento da poesia angolana. Vamos lá, ver aqui e tentar conversar um pouquinho com vocês. Um, ok, a história da poesia de Angola, né? A história da poesia de Angola, ela surge em 1940, né? Até 1961, que teve a primeira época, ou seja, a era clássica da poesia angolana, em que neste tema, ou seja, neste assunto que eu estarei aqui abordando com vocês, eu vou citar os nomes dos clássicos da literatura angolana, né, onde teve o seu início em Portugal, com a participação de grandes nomes que vocês, alguns já leram e outros que vocês não conheciam. Um desses grandes nomes é do presidente de Angola, né, que é o Antônio Augusto Neto. Vou tentar fazer uma breve leitura aqui da narração, né, a narração histórica da literatura angolana. Então, ele vem dizendo o seguinte: de meados dos anos 40 até 1961, com o despoletar da luta armada, neste período temos as gerações de mensagem e da cultura, sendo um dos momentos privilegiados de imposição do nosso processo literário face à ordem cultural colonial. O período entre 1945 a 1960 é considerado uma época decisiva e considerada quase unanimemente como a da organização literária da nação angolana, em que a poesia adquire uma intencionalidade pedagógica e didática. Com ela, tenta-se recriar África e Angola. Os valores encontrados, os valores ancestrais do homem, né, africano e da sua terra, bem como ensinar esse mesmo homem a descobrir-se como individualidade. Esta poesia põe em prática a reposição da tradição oral, onde as próprias línguas nacionais ocupam um espaço importante e uma palavra, a poesia da angolanidade. Então, ora vejamos aqui, né? No princípio desta fala, eu disse que, se nós olharmos um pouquinho para a história africana, vemos que a africanidade, né, está relacionada com os ensinos orais, né? Os ensinamentos orais, em que esses ensinamentos são baseados em fábulas, contos, histórias, né, com o objetivo de transmitir conhecimento, né, às gerações mais novas. E muitas das vezes esses conhecimentos
estão os ensinamentos baseados na moralidade, né? Para que as gerações saibam as suas devidas origens, as suas culturas, os seus costumes. Então, qual é a importância da poesia nos países africanos, ou em particular nos países lusófonos, que é a Angola, neste caso, do qual eu estou me baseando nesse preciso momento? Para tanto, né, continuando com aquilo, né, com aquilo que eu acabei de dizer sobre a poesia, desde a data primordial até a época dos anos 61, por exemplo, né, podemos constatar que ela vem contribuindo ao aparecimento do movimento como o MNA. Esse movimento chama-se que Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, né, em 1948. Da cultura e da CEI. O que é CEI? CEI é o movimento Casa Estudantes do Império. Neste movimento, vamos encontrar grandes nomes da literatura angolana, sobretudo poética, né? Através da revista Mensagem, que surge em 1951, sob a responsabilidade do Departamento da Angola. O neorrealismo cruza-se com a negritude que, segundo Antônio Jacinto, apareceu em Luanda só em 1952, a altura em que se entrou em contato com a negritude do senhor Cezé, através da antologia da poesia negra malgache, negra e malgache. O que acontece? Numa época em que Agostinho Neto e vários outros angolanos que vão para Portugal se formar, porque nós sabemos que Agostinho Neto foi o primeiro presidente de Angola e ele era o presidente do MPLA, né, que é o partido que até agora governa Angola. Ele teve o privilégio de se formar lá nesse momento de neocolonialismo pré-independência de Angola. Como havia aquela questão ainda da escravidão, do neocolonialismo, né? Porque Agostinho Neto e vários outros angolanos, quer dizer, que eram filhos de portugueses, mas com mãe angolana e nasceram em Angola, digamos assim, procuraram de alguma forma combater o que a colonização. E uma das formas pelo quais eles se apegaram é através da poesia. Então, criaram esta organização que é a Casa Estudante do Império, né? É daí onde começa a aparecerem grandes escritores, os grandes nomes da era clássica em Angola, né? Começando lá em Portugal, que muitos deles, depois de algum tempo, voltaram porque eram considerados como portugueses de segunda, por serem filhos de quê? Filhos de mãe angolana, né? E por nascerem em Angola mesmo. Que depois eu passarei aqui a citar alguns grandes nomes que vocês mais ou menos nunca ouviram, ou talvez já viram de alguma forma. Muitos desses escritores, as suas poesias foram cantadas, né, ou compositadas em música, né, como é o caso de um dos grandes nomes da literatura angolana, o Viriato da Cruz. Temos também Aires de Almeida Santos, né, cuja poesia que eu sempre lia quando era menino ainda, né, um poema famoso intitulado Meu Amor da Rua 11, e do Viriato da Cruz tem o poema Me Escapa Agora, né? Ou seja, Me Escapa Agora, um poema bem romântico também que foi musicado. E eu só percebi que tinha sido musicado quando eu cheguei aqui no Brasil e tentei fazer uma gravação em áudio para declamando, né? Declamando esse mesmo poema. Aí um amigo meu, poeta, aí nos grupos literários, no Facebook, acabou me dizendo: Moisés, poxa, eu me lembro deste poema através da música. Ele mostrou música. Imagina aquele entusiasmo, né? Porque eu sempre fui um grande, né? Fui e sou um grande admirador
de Viriato da Cruz, né? É um dos grandes nomes que contribuiu muito para o desenvolvimento e o crescimento da poesia em Angola. Então, prosseguindo, né, com a nossa fala, vamos ver então aqui alguns nomes, né, porque o objetivo da poesia era mais ou menos que usada como um meio de protesto, né, à colonização, e que contribuiu muito para a libertação também da Angola, né? E não só, era também baseado no enaltecimento do negro africano, da mulher negra africana, conforme vamos ver em alguns textos compostos por esses grandes nomes que eu vou citar. Para prosseguir, então, vamos vendo que poderemos conhecer alguns nomes principais. Eu não falarei muito sobre a literatura angolana, porque essa é apenas uma apresentação breve, né, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais o valor da poesia no mundo lusófono, em particular países africanos. Neste caso, nesse preciso momento, estou falando da Angola aí como um poeta e escritor angolano também. O que a gente vai ver aqui? Vamos poder citar alguns grandes nomes da literatura angolana, como é o caso de Agostinho Neto, né? Agostinho Neto, temos aqui o Mário Antônio Viriato da Cruz, temos a Alda Lara, uma grande poetisa na qual eu tenho bastante admiração, com seu poema principalmente O Regresso. É um poema que retrata a africanidade, né? Porque quem foi a Alda Lara? Era uma menina que nasceu em Angola, obviamente que era angolana, que depois de algum tempo ela teve que migrar para Portugal, enquanto ainda adolescente, e ela estudou lá. Então chegou um momento, nós quando deixamos nossas próprias terras de origem, tem aquele momento que a gente tem saudade da terra natal, né? Então, ele sentia essa nostalgia, né? Essa saudade de querer voltar depois de algum tempo morando em Portugal, e escreveu o poema O Regresso, que depois eu poderei, talvez, se tiver tempo suficiente, recitar. Através do movimento criado, os primeiros movimentos dos intelectuais de Angola, né, onde se encontrava Agostinho Neto e vários outros autores, como Antônio Jacinto, Viriato da Cruz, Alda Lara, Mário Antônio, né, Luandino Vieira, são uns dos principais nomes da literatura clássica, né? Nesse caso, poética. Então, para começar, eu vou apresentá-los alguns desses nomes da literatura angolana, para que vocês tenham mais ou menos a noção. Eu mencionei alguns nomes aqui, como é o caso do Agostinho Neto, né? Que foi o primeiro presidente de Angola. Olha só, né? Um poeta que se tornou presidente. Isso é muito interessante. É só para ver qual é o valor da poesia, né? E a poesia vem contribuir muito para o desenvolvimento da Angola, no sentido de poder combater a escravidão, né? Ou seja, o colonialismo, né? Vocês podem conseguir, se fizer uma busca, mais ou menos na internet, através dos poemas de Antero de Abreu, né? Que é um dos grandes nomes também que eu me inspiro bastante, porque sempre li o seu poema intitulado Aqui Não Há Esperança, um poema de libertação, e outro poema patriótico que fala muito, enaltece a nação angolana, que é A Tua Voz Angola. Eu declamei várias vezes em vídeo, inclusive, né? E tanto que, se vocês darem uma pesquisada a mais, poderão mais ou menos ter a noção, né, os contributos, o papel da poesia no continente africano, em particular em Angola. É importante sabermos esses padrões, como surgiu a poesia e qual é a importância da poesia
né? Tanto no outrora quanto atualmente. Eu mesmo aqui, geralmente, quando escrevo poesia, me baseio no quê? No ativismo, né? Meu foco é transmitir a mensagem e lutar contra a desigualdade racial, que é uma luta que já parte desde as nossas ancestralidades. No caso, no caso, conforme eu já disse, né, vimos através dos poetas da era clássica. Não poderei entrar em muitos detalhes, né, para que o tempo não seja tão extenso, né? Mas caso alguém queira saber mais um pouquinho sobre a literatura angolana, eu vou trabalhar nisso. Estou preparando um material para escrever um livro falando somente desses grandes autores, né? E destacar algumas de suas obras que muito marcaram a nossa literatura. Tá, vamos lá ver aqui. Prosseguindo, ou seja, literatura angolana, lusofonia poética. Aqui podemos ver algumas demonstrações, né? A Angola de outros tempos. E aqui temos aqui a representatividade africana, né? Seguindo, aqui vem aquela pequena narração do qual eu já mencionei, né? O surgimento da literatura, ou seja, da poesia, que teve seu começo nos anos 40 a 1961, né? Uma primeira fase, né? E o objetivo era que era tratar sobre os valores ancestrais do homem africano e da sua terra, bem como ensinar esse mesmo homem a descobrir-se como individualidade. Conforme podemos ver aí na legenda. E essa parte que eu já pude dizer aqui, né? E podemos ver que o caminho poético poderia assim congregar aqui três vertentes de júbilo ideológico, né? Por exemplo, o povo, a classe e a raça. Esses eram os três pontos principais, né, do foco da literatura ou da poesia angolana. Retratar sobre a raça humana, em particular do homem africano, retratar sobre os valores da ancestralidade para que o homem africano negro conseguisse se descobrir e lutar contra a descolonização, né? Através desses grandes movimentos que teve o seu começo em Portugal com os intelectuais da Casa dos Estudantes do Império, né? Onde destaquei alguns nomes, como Augusto Neto, Alda Lara, conforme podem ver aqui, temos aqui o Cursino Fortes, Ernesto Lara, Lara Filho, Manuel Margaride, Pepe Tela, vocês já ouviram falar de Pepe Tela, um grande escritor angolano. Temos Gabriel Mariano, temos Noêmia de Souza, Alda Espírito Santo e vários outros nomes, como o Mário Antônio, né? E que fizeram grandes publicações e acabaram se tornarem grandes escritores com prêmios, né? Premiados a nível internacional. Seguindo para frente, vamos indo. Pronto. Temos aqui uma breve biografia do nosso grande poeta Augusto Neto, que foi o primeiro presidente, né? Quem foi Augusto Neto? Augusto Neto, conforme vocês podem ver aí na legenda, nasceu em Icolo Ibengo, né, em 7 de setembro de 1922, e depois ele esteve a Moscou, né, por questões de política, aquela coisa toda, porque ele fazia parte do movimento de libertação nacional, Movimento Popular de Libertação de Angola, e que depois que Angola alcançou a independência em 1975, acabou se tornando o primeiro presidente de Angola. Augusto Neto era poeta, escritor, e era doutor, né? Ele era formado em medicina em Portugal, né? E como é que ele chegou a se aproximar com o Portugal? Ele foi se formar lá em Portugal, tanto que ele era casada com uma portuguesa, né? E ele ingressou a PIDE, ou seja, foi preso, né? Também, né? Através do movimento em que ele agregava, né?
para a luta de libertação, né? E não só, ele teve seus inimigos, como no caso os outros movimentos de libertação, depois que ele criaram esta Algazara toda. Mas não estamos aqui para falar de política, estamos falando aqui da poesia, que é muito importante. Nós podemos sentir, né, a força poética na luta da descolonização, né, pré-independência de Agostinho Neto através do seu poema que agora vou ler aqui para vocês, né? Contratados. É um grande poema que eu sempre gostava de ler, né? Enquanto fazia o ensino médio, o ensino fundamental, né? No livro da quarta classe, principalmente. Contratados. Conforme ele diz aqui nós podemos sentir aquela dor, aquele gritar poético na poesia de Agostinho Neto. Longa fila de carregadores domina a estrada, com os passos rápidos sobre o dorso, levam pesadas cargas. Vão olhares longínquos, corações medrosos, braços fortes, sorrisos profundos como águas profundas. Largos meses os separam dos céus e vão cheios de saudade e de receio, mas cantam. Fatigados, esgotados de trabalhos, mas cantam. Cheios de injustiças, calados no imo das suas almas e cantam com gritos de protesto, mergulhados nas lágrimas do coração e cantam. Lá vão, perdem-se na distância se perdem os seus cantos tristes. Eles cantam. Antônio Agostinho Neto. Que grande poema, né? Podemos conseguir sentir a dor da escravidão, né? Através desse poema intitulado Contratados. Prosseguindo, vamos ver um outro grande poeta. Eu sempre gostava, mas sim gostava de ler sobre Aires de Almeida Santos. Seus poemas são tocantes, são marcantes. Aquele que eu disse, um de seus poemas foi compositado de uma música que depois vocês vão ver aqui no instantinho, né? Não vou poder ler a sua biografia, vocês podem ver aqui, caso queiram saber mais sobre Aires de Almeida Santos, né? É um grande poeta angolano, né? Que teve a sua descendência portuguesa também, né? Mas ele nasceu em Xinguar, província do Bié, né? Que passou sua infância em Benguela, onde completou os estudos primários no Liceu do Lubango, concluiu o 7º ano, né? 7º ano era um grande nível naquela altura. E passou a sua adolescência no Ambo. Trabalhou em Benguela como contabilista no antigo Grêmio das Pescas, né? Grande Aires de Almeida Santos. Vamos tentar ouvir, então, a sua música ou ver o seu poema aqui, Meu Amor, de Rua 11. Talvez eu declame e depois ouçamos, ou seja, ouvimos o seu poema. Mas, para não ter que levar muito tempo, vou tentar colocar aqui a música de Aires de Almeida Santos. Tantas horas nós trocamos, tantas promessas fizemos, tantos beijos nos roubamos, tantos abraços nos demos. Meu amor da Rua 11, meu amor da Rua 11. Já não quero mais mentir, meu amor da Rua 11. Já não quero mais fingir, meu amor da Rua 11. Era tão grande e tão belo nosso romance de amor, que ainda sinto o calor das horas que nós trocamos. Era tão doce e tão bela nossa maneira de amar, que ainda pairam no ar
as promessas que fizemos. Nossa maneira de amar era tão doida, tão louca, que ainda me queimam a boca os beijos que nos roubamos. Tantas loucuras, doidices tinham nosso amor desfeito, e ainda sinto no peito os abraços que nos demos. Agora tudo acabou, terminou nosso romance. Agora tudo acabou, terminou nosso romance. Quando te vejo passar com teu andar senhoril, sinto nascer e crescer uma saudade infinita do teu corpo gentil, de escultura cor de bronze. Meu amor da rua 11, meu amor da rua 11. Já não quero mais mentir, meu amor da rua 11, meu amor da rua 11. Já não quero mais fingir. Com vocês aí, Meu Amor da Rua 11, né, de Aires de Almeida Santos, né, sendo compositada, musicada por esse grande autor angolano. Prosseguindo então com a nossa fala, temos aqui uma grande poetisa que eu sempre tenho preso bastante, Alda Lara. É um dos grandes nomes femininos na poesia angolana, que infelizmente Alda Lara não teve muitas publicações, né? Ou seja, não teve muitas publicações enquanto ainda se manteve no mundo vivo, né? Mas teve várias participações, podemos ver aqui a sua biografia, né? É aquela que eu disse que ela teve que sair da sua terra de origem, Benguela, foi para Portugal, né? Nos anos 1930, ali passou grande parte da sua infância por certo e coligir sentimentos que mais tarde exalaria pela poesia que escreveu, né? Vamos ver um dos seus grandes poemas que eu sempre adorei declamar. Amo esse poema porque me identifica muito. Vamos lá ver. Esse é um outro poema que eu também poderia destacar, né? Rumo. É um poema de união, né? Podemos ver aqui. Então, vou tentar declamar. É tempo, companheiro. Caminhemos longe, a terra chama por nós e ninguém resiste à voz da terra. Nela, o mesmo sol ardente nos queimou, a mesma lua triste nos acariciou. E se tu és negro e eu sou branco, a mesma terra nos gerou. Vamos, companheiro, é tempo que o meu coração se abra à mágoa das tuas mágoas e ao prazer dos teus prazeres, irmão. Que as minhas mãos brancas se estendam para estreitar com amor as tuas longas mãos negras e o meu suor se junte ao teu suor quando rasgarmos os trilhos de um mundo melhor. Vamos, que outro oceano nos inflama. Ouves? É a terra que nos chama. É tempo, companheiro. Alda Lara. Grande poema. Nem outro poema que eu não pude colocar aqui é o poema Regresso, que em algum momento vocês poderão me ouvir citar. Temos aqui, então, um grande escritor, poeta angolano, Antero de Abreu. Este é um dos meus grandes favoritos, além de Ada Lara, Viriato da Cruz. O Antero de Abreu é um dos poetas que sempre me inspirou e que, dentro da sua biografia, ela era um pouquinho diferente dos outros, né? Através do seu jeito de escrever. Fazia também parte, né? Era um dos membros da casa do Estudante do Império, que é o CEI, né? E após a sua formação regressou ao país, digamos, em Angola, e exerceu a advocacia em Luanda, tendo sido durante o tempo colonial um profundo ativista no incremento associativo e cultural de Luanda. Vocês podem conseguir entender o seu lado ativista através do seu poema Aqui Não Há Esperança. Eu já declamei esse poema, tenho ele na minha página Moisés Já Poesia em vídeo, que se vocês verem, ou então no YouTube, que vocês verem, vão conseguir entender
a forte veia ativista que esse grande escritor teve, né? Vamos lá. Tenho aqui o seu poema patriótico que eu sempre adorei declamar, A Tua Voz Angola. É um grande poema que me inspirou de várias maneiras e me levou até a escrever um poema meio parecido, né? A Angola, Minha Terra. Vou então declamar aqui. A tua voz, Angola, nos tribos e assobios dos pássaros bravios, ouço a tua voz, Angola, dos fios esguios em arrepios de mulembas sólidas, escorre a tua voz, Angola. Nas ondas calemas, barcos e velas, dongos, treineiras, âncoras e cordas, freme a tua voz, Angola. Em rios torrentes, regatos marulhentos, lagoas dormentes, onde morre em poente, brilha a tua voz, Angola. Então, só para você ver mais ou menos o trecho, né, saudosíssimo, aquele amor patriótico que este grande autor teve para com Angola. E vocês podem conseguir ler a poesia na sua íntegra, né? Não vou poder declamá-lo todo, né? Porque já tenho declamado também tem um poema que eu fiz declamando em vídeo. Vocês podem acompanhar também o mesmo poema na página Moisés de a Poesia, ou então, acho que é no Moisés de a Poesia mesmo, no Facebook. A seguir temos aqui o meu grande amigo, Antônio Jacinto. Eu gosto muito da sua composição poética, principalmente aquele poema em que ele narra, né? É uma prosa poética que ele narra os seus tempos enquanto menino, né, jogavam futebol, né? E o título do poema é O Grande Desafio. Meu Deus, eu amava e ainda amo até hoje ler aquele poema. Não que eu seja um grande apreciador do futebol, um grande jogador de futebol. Eu não sou bom de futebol, né? Mas o futebol é o meu esporte favorito. Que se vocês lerem, vocês vão adorar bastante. Era um dos líderes também do movimento de libertação de Angola MPLA, né? Muitos deles eram membros, né? Porque é a partir dali que o MPLA se fortaleceu em Portugal, né? Com a presença de Agostinho, que acabou sendo depois o presidente de Angola. E tanto ele e vários outros poetas, escritores premiados com grandes nomes, como é o caso dela e o Viriato da Cruz, foram os fundadores então da Casa do Império, que mais tarde resultou neste movimento poético que é a União dos Escritores Angolanos, que marcam a data contemporânea, né, dos poetas da atualidade. Só estou falando nesse preciso momento dos poetas da Angola de outros tempos, né, da era clássica, né, os pais da literatura angolana poética. Temos aqui um poema de Antônio Jacinto, que é Carta de um Contratado, né? É um grande poema que eu já li algumas vezes também, e vocês podem me ouvir, especialmente declamá-lo. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais bem-querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade a que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti, dos teus lábios vermelhos como tacula, dos teus cabelos negros como de loa, dos teus olhos doces como uma boca, do teu andar de onça e dos teus carinhos que maiores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que recordasse nossos tempos a capopa, nossas noites perdidas no capim, que recordasse a sombra que nos caía dos jambos, o luar que se coava das palmeiras sem fim, que recordasse a loucura da nossa paixão e a amargura da nossa separação. Eu queria escrever de uma carta, amor, que a não lesse sem suspirar, que a escondesse de papai bombo, que a sonegasse
de mamãe Chiesa, que arrelece sem friezas do esquecimento. Uma carta que em todo o quilombo, outra a ela em não tivesse merecimento. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que levasse o vento que passa. Uma carta que os cajus e cafeeiros, que as hienas e palancas, que os jacarés e bagres pudessem entender. Para que o vento a perdesse no caminho, os bichos e plantas compadecidos de nosso pungente sofrer, de canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, te levassem puras e quentes as palavras ardentes, as palavras magoadas da minha carta que eu queria escrever-te, amor. Eu queria escrever-te uma carta. Mas, meu amor, eu não sei compreender por quê, por quê, meu bem, que tu não sabes ler. E eu, desespero, não sei escrever também. Antônio Jacinto. Mas que poemaço, hein? Grande poema. É incrível o compor dos textos poéticos desse grande autor. Desculpe. Então, seguindo a nossa fala, apresentamos aqui um dos grandes nomes da literatura angolana que eu já mencionei, Viriato da Cruz, né? Vamos ler aqui um pouquinho a sua biografia. Viriato da Cruz é considerado um dos mais importantes impulsionadores de uma poesia regionalista angolana nas décadas de 1940 e 1950. Viriato da Cruz nasceu em Kikuvu, Porto Mbuim, em 1928 e completou os estudos liceais em Luanda. Viriato da Cruz caracterizou-se na sua obra pelo apego aos valores africanos, quer quanto a temática, quer quanto a forma. A sua produção está dispersa por publicações periódicas, representadas em várias antologias, das quais uma, no reino de Caliban, reúne sua obra poética, né? Foi um dos principais mentores do movimento dos novos intelectuais de Angola, 1948, e da revista Mensagem, 1951, 1952. Então, este é o grande Viriato da Cruz que eu já disse, né? E vemos que ele é de Lobito, né? Ou seja, Lobito é a província de Benguela. E eu vou então poder mostrar-vos o grande poema que eu mencionei desse grande Viriato da Cruz. É um poema que também já foi composta, ou seja, cantada, né? Assim como vemos o poema do outro poeta que eu mencionei ali, né? Que é Aires de Almeida Santo. Este poema de amor eu vou deixar aqui, não vou poder lê-lo, né? Vocês podem acompanhar ou procurar na internet e assim, posteriormente, fazer uma leitura maravilhosa. Mas, a seguir, eu resolvi um desses poemas que eu gostava bastante de ler enquanto menino, né? Que é intitulado Sou Santo. Vamos lá ver o poema de Viriato da Cruz, Sou Santo. Aqui está o Sou Santo. Meu Deus, mas que poema, né? Poemas que marcam a minha infância, meus estudos primordiais em Angola, né? Isso marca uma grande saudade quando era menino. Eu gostava tanto da poesia como hoje ainda gosto e me transformou no que eu sou hoje. Sou santo. Lá vai o Sou Santo, bengala na mão, grande corrente de ouro que sai da lapela ao bolso que não tem um tostão. Quando o Sou Santo passa, gente e mais gente vem à janela. Bom dia, padrinho. Olá, Bessal, compadre. Como está? Bom dia, Sou Santo. Olá, povo. Mas por que saudado em coro? Por que tem muitos afiliados? Por que tem corrente de ouro a enfeitar sua pobreza? Não me responde, avô Nacha. Sou santo, teve riqueza, dono de museques e mais museques, padrinho de moleques e mais moleques, macho de amantes e mais amantes, bessanganas bonitas que cantam pelas jebitas,
Muaringana santo dindom, o alobanda o calassala dindom, chaluto muzumbo dindom, sou santo, banquetes para gentes desconhecidas, noivado da filha durando semanas, quitoto e batuque para o povo cá fora, champanhe, ngaiata tocando lá dentro, garganta cansado, come e arrebenta. E o que se sobra vai no mar. Mas deixa, quando o seu santo morrer, vamos chamar um quimbanda para Ngoma nos dizer se a sua grande desgraça foi desamparo de Sando ou se é já própria da raça. Lá vai descendo a calçada, a mesma calçada que outrora subias, cigarro apagado, bengala na mão. Se ela é o símbolo da raça ou a vingança de Sando, Viriato da Cruz. Grande Viriato da Cruz. É maravilhoso. É maravilhoso compor poético de Viriato da Cruz. Procuram ler as obras desse grande autor, um dos grandes nomes da literatura angolana. Finalmente, chegamos aqui ao final da nossa breve apresentação sobre a literatura angolana. Quero deixar aqui esclarecido que foi apenas uma breve apresentação, não na sua totalidade, né? Caso vocês tenham interesse em querer conhecer mais sobre a literatura angolana, podem entrar em contato comigo mesmo, conforme vedes aí, Moisés Antônio, poeta angolano. E assim a gente vai seguindo, né? E aproveito o ensejo de recomendar-vos o novo livro de poema Grito à Poesia, como pode ver na imagem, que foi lançado na Casa Contador de História dia 24 de outubro. Agora o livro já se encontra em comércio através do site da Travassos Editora e outras lojas. Por aqui vocês podem ver os links, caso alguém tenha interesse. Temos aqui o site da Travassos Editora, a Amazon, Mercado Livre, Extracom, Ponto Frio, Casas Bahias, etc. E para mais informações, entre em contato comigo através do Instagram, Moisés_7. Tem a página Moisés da Poesia, onde vocês podem ler vários poemas de minha autoria. E o meu Facebook, Moisés Antônio, também. E o livro Grito à Poesia é um livro que vale a pena ler. Muito obrigado, meus caríssimos amigos. Espero que tenham gostado dessa breve introdução literária. Espero falar com vocês em algum momento nesses grandes eventos que vão ocorrendo. Boa noite e que estejam com Deus e façam leituras prazerosas para que possamos despertar a mente, para que possamos nos conhecer como negros, como brancos, como mestiços, como seres humanos que somos, para que não sejamos dominados. E a poesia é muito importante para que nós possamos quebrar as más correntes da escravatura moderna, aqueles que nos divisionam, nos separa, aquilo que nos divide, né? Nos separa, né? Então, a poesia é uma grande arma em que nós devemos nos apegar. Muito obrigado. Tchau, tchau.